Olá, tudo bem? Privilegiados somos nós que conseguimos transformar o mundo por meio do nosso trabalho. Essa frase, ela fecha o artigo que a Gis Halbrich publicou hoje no blog do projeto Coffee and Work. Quem quiser ler, está no coffeeandwork.net. E ela norteou boa parte dos meus pensamentos durante todo o dia do trabalho. Bom, a primeira coisa que eu fiz depois que eu li o artigo no blog foi recomendar a leitura dele e a reflexão, não só sobre ele, mas também sobre um post que a Gi fez no Coffee and Work no Instagram, no Polycast. Para quem não conhece, o Polycast é um repositório que eu criei no Telegram de ideias e conteúdos sobre marketing, redes sociais, produção de conteúdo, escrita criativa, branding e tantos outros temas desses que estão no nosso dia a dia enquanto profissional. Depois disso eu levei a discussão lá para o Twitter, porque também é uma plataforma legal para a gente conversar sobre esses temas mais pontuais do dia a dia. E agora eu tô aqui fazendo esse vídeo. Porque quando eu penso em trabalho e em todos os sentidos que essa palavra carrega, eu não consigo mais focar ou pensar só sobre o trabalho que dá dinheiro, né? Eu tenho cada vez mais claro que tudo o que eu produzo enquanto sujeito social, inclusive esse vídeo aqui, é uma forma minha de ajudar a mudar o mundo. E quando eu digo mudar o mundo, eu não estou falando em nossa transformação do globo terrestre e de todas as pessoas que moram no planeta, ou a transformação da Terra plana, sei lá. Mas é um mundo que pode ser o mundo de algumas pessoas com quem eu me relaciono, profissional, social, né, em diversos ambientes e, claro, o meu próprio mundo. O que eu produzo modifica diretamente o mundo em que eu vivo. E como é que eu faço isso? Uma das ferramentas que a gente usa para fazer essa transformação, para produzir coisas que vão mudar o mundo, é o nosso trabalho laboral, aquele que paga os boletos no fim do mês, pelo qual a gente recebe algum dinheiro, digamos. Então, eu quero aproveitar o Dia do Trabalho para falar exatamente sobre o meu trabalho, né, minha profissão, e os 3 caminhos possíveis que eu identifiquei e que são os meus caminhos que eu quero trilhar com o meu trabalho. O primeiro deles eu chamo de planejamento e gestão de redes sociais. Ou seja, é muito mais do que a gente fazer um postzinho aí, né? Ele é um processo que demanda tempo, demanda dedicação, demanda estudo, pesquisa, planejamento e entendimento de uma marca ou da pessoa que vai ser o cliente, né? E também, obviamente, das pessoas com quem ela conversa. Não é só sobre a marca, mas sobre pessoas dos dois lados. Esse trabalho de planejamento e gestão de redes, então, ele passa por o planejamento da atuação, a criação de estratégias, análise de público, produção do conteúdo, definição de métricas, análise de resultados, monitoramento de interações, monitoramento de marca e, principalmente e especialmente, relacionamento. Outro caminho é a produção de conteúdo propriamente dita, é o botar a mão na massa e escrever. A gente precisa ter muito claro que a internet não é só as redes sociais e as empresas hoje não podem não entender isso. Ter um site é essencial, porque ele vai ser a casa, ele é onde a empresa vai colocar as regras do funcionamento, do posicionamento dela. E é ela que coloca essas regras, ela não fica à mercê de empresário X ou empresário Y, dono de uma rede social, e que ele possa, de repente, mudar o funcionamento dela, né? Mas as redes sociais, elas são extremamente importantes, obviamente, né? Porque elas são o apoio que uma empresa precisa para conversar diretamente com os seus consumidores, com os seus clientes em potencial, com uma audiência e também para potencializar o alcance da mensagem dela.
A mensagem ela está no site, então a gente pode fazer um texto no blog, pode ter o sobre do site, mas as redes sociais são as ferramentas que vão ajudar a chegar mais longe com esse conteúdo. Por isso a produção de conteúdo, então, ela passa por textos. Quando eu digo texto, não significa necessariamente só, por exemplo, um texto de blog, mas um vídeo no YouTube, como esse que eu estou fazendo agora, ele tem um roteiro, ele tem um texto base de o que eu quero dizer, quais as palavras que eu quero usar, que mensagem eu quero passar e qual é o objetivo dele. Então, mesmo que o teu conteúdo, o teu planejamento de conteúdo seja produção de vídeo, ele vai passar por texto, né? Então, o meu trabalho enquanto produtora de conteúdo para marcas, ele inclui textos para atualização do site, conteúdo para blog, eu posso fazer entrevistas, matérias jornalísticas, resenha de produto, apuração de notícias, reviews de produtos, todos os conteúdos que podem embasar outros formatos como podcast, vídeo, né? E também o próprio texto em si. E por último, mas não menos importante, eu tenho um terceiro caminho, que é a consultoria digital. Nem sempre a empresa quer alguém de fora para executar a gestão das redes sociais ou produzir o conteúdo dela. Então, o que acontece? A contratação de uma consultoria digital ajuda a empresa a ter clareza quanto às necessidades dela, entender quais são os objetivos, estabelecer essas metas do negócio para que ela possa ser implantada internamente. A consultoria digital, então, ela inclui uma análise do ambiente digital, ou seja, do mercado onde a empresa está inserida, a análise do posicionamento digital da empresa. Então, o que ela faz, o que é importante que ela faça, como ela vai fazer isso, entender, né, todo o contexto da empresa e o que é importante para ela e como ela pode fazer, dar todas essas orientações. Esse planejamento, então, para a execução interna e também projetos de monitoramento e análise da concorrência. Então, se a tua empresa quer lançar um produto novo e ela quer entender como o mercado reage, como as pessoas se relacionam com os teus concorrentes, para que tu possa encontrar as melhores abordagens, é um dos tipos de entregas que a consultoria digital permite. Para fazer tudo isso, é sempre importante lembrar que eu dediquei vários anos, não só de estudo, mas de práticas de mercado, né? E, obviamente, de leituras, muitos vídeos assistidos, muitos blogs acessados, muitos e-books lidos, também o networking, a participação em eventos, em congressos, cursos, até dei uma suspirada porque é bastante coisa. Mas o interessante disso tudo é que, independente de quanto eu estude, o quanto eu posso fazer planejamentos, fazer a execução desses trabalhos todos e fazer a própria mensuração, eu sempre vejo que tem algo novo ali, nunca acaba, não termina. Sempre tem alguma coisa esperando para entrar nesse circuito, para ser incluída dentro de uma proposta de trabalho, um novo formato, uma nova rede. TikTok está aí, já não é nova, e, né? Então, por exemplo, está aí chamando a atenção e demandando esse posicionamento das marcas. A gente tem uma pandemia que está colocando em questionamento o posicionamento e a cultura do marketing de influência. Então, sempre tem coisas novas acontecendo e que vão movimentando esse mercado muito rapidamente. E isso acontece, né, porque assim como a rede, e eu não digo a rede social, mas qualquer rede de conexão de pessoas, ela é viva. Então, nesse dia do trabalho, o que eu quero aqui? Falar um pouco sobre o que eu faço, quais são as minhas competências de trabalho laboral e, ao mesmo tempo, pensando sobre isso, entender de que forma isso impacta a vida e o trabalho de outras pessoas e como isso colabora para que a gente consiga, juntos, entender melhor o mercado, entender melhor o mundo e fazer todos o melhor. Voltando lá para aquele começo, né, que é me colocar enquanto um sujeito social que ajuda a mudar o mundo. Um bom resto de feriado para você e nos vemos no próximo vídeo.